meus alunos do 8º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar de leite e derivados, aí continuando a nossa aula sobre a questão do equilíbrio da alimentação. Então, eu vou deixar também alguns vídeos de apoio para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona essa questão do uso do leite, do consumo e assim por diante, tá? Então, ele retrata aí leite e derivados. Derivados porque algumas outras coisas, né, como iogurte, queijo, são utilizados aí a partir do leite. E, na verdade, o leite, ele é uma fonte de cálcio, né? É uma fonte de cálcio, de vitamina D, também contém proteína e contém um determinado teor de gordura. Então, o cálcio, ele é importante principalmente na formação de ossos, principalmente na etapa que chamamos de etapa de fase de crescimento, né? Quando a gente está pequenininho, a gente vai crescendo, quando a gente é criança, os nossos ossos eles vão adquirindo cálcio para que a massa dos ossos ela fique cada vez maior. Então, quando a gente fala em cálcio, a primeira coisa que a gente pensa é osso. O cálcio ele é importante por causa dos ossos. Mas o cálcio, gente, ele não é importante só por causa para a formação e manutenção dos ossos e dentes. Ele é importante também para outras coisas, ou seja, ele realiza outras funções. E essas funções estão descritas aí nessa imagem, tá? Por exemplo, coagulação do sangue, tá? Transmissão de impulsos nervosos. Essa parte de transmissão de impulsos nervosos a gente vai estudar quando a gente for falar de sistema nervoso. Mas, por exemplo, se a gente não tiver cálcio nos nossos neurônios para ocorrer o impulso nervoso, não tem como a gente pensar, por exemplo, não tem como a gente ter um bom raciocínio, não tem como a gente fazer uma boa prova ou ter uma boa aula ou assistir essa aula, por exemplo. Então, você só consegue raciocinar direito por causa dos impulsos nervosos que estão acontecendo. E para os impulsos nervosos darem certo, tem que ter o cálcio presente no seu sangue, né? E também serve aí para regular o ritmo cardíaco. Então, o cálcio, ele não é só para os ossos, tá? Como você pode observar. E, na verdade, a falta dele pode ocasionar, na verdade, um processo chamado de osteoporose. Mas esse processo de osteoporose, ele já é uma coisa mais complicada, voltada para uma coisa mais hormonal, quando geralmente ocorre na menopausa, principalmente em mulheres. Então, gente, a osteoporose, né, eu vou citar ela rapidinho, ela é um processo em que o osso, ele passa por desgaste. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um osso sadio, né? Ou seja, tem muita massa óssea aqui, tá? Mas aí, quando o osso ele entra num processo de osteoporose, né, em relação também à perda de cálcio, ocorre o desgaste desse osso e ele vai ficando com uma massa menor, ou seja, ele vai ficando atrofiado, assim dizendo. Então, vamos lá. Ainda sobre leites e derivados, nós temos os lipídios. Os lipídios eles estão presentes no leite, principalmente os de origem animal, podendo favorecer, em certos casos, o depósito de colesterol nas artérias, as doenças relacionadas ao coração e à obesidade. A gente vai falar muito sobre essa questão do acúmulo de colesterol quando a gente for falar de sistema cardiovascular, quando a gente for falar de sangue. Então, esses assuntos eles vão ficar lá para frente, tá? Então, gente, o que acontece aqui com relação ao processo aí de depósito de colesterol nas artérias? Por exemplo, uma pessoa aqui, né? No caso aqui tem o coração, e se alguma artériazinha coronária, que vocês vão conhecer o que é essa artéria,
tiver depósitos de gorduras aqui nessas artérias, o coração ele pode sofrer um processo aí de parada, né? Ou seja, vai ocorrer a parada dele, ele não vai mais bater, e isso é uma coisa que a gente vai discutir sobre essa questão do ataque cardíaco, do infarto, e esse negócio de parada cardíaca, tudo isso a gente vai discutir quando a gente for falar de sistema cardiovascular, tá? Mas é importante enfatizar que, né, os lipídios eles também fazem parte aí dos leites e derivados e que a gente tem que ter uma moderação ao consumir também o leite e os derivados. Então, para evitar esses problemas, os adultos eles devem escolher sempre leite e derivados com um teor de gordura aí relativamente baixo. As crianças, adolescentes, gestantes devem consumir leite integral. O leite integral ele tem mais gordura, só que é assim, gente. O que acontece com relação a isso? Existem casos em que crianças não podem consumir muita gordura. Então, por exemplo, se uma criança ela é saudável, ela não tem nenhum problema, nenhuma indicação contrária e médica, ela pode consumir o leite integral. Mas se caso ela tiver algum problema com relação à obesidade, né, por exemplo, o médico com certeza vai fazer com que essa criança não tome o leite integral e sim um leite menos gorduroso, que é o leite desnatado ou o leite semidesnatado. Então, se a gente for ver aqui, ó, como que acontece essa diferença entre leite integral, desnatado, apesar de que existem vários tipos de leite, até mesmo leite de soja. E existe também o semidesnatado, que é o intermediário entre o integral e o desnatado. Então, o que acontece aqui, tá? Você pode observar aí, ó, que o leite integral, ele tem mais colesterol, ou seja, o colesterol é um tipo de gordura, tá? E o leite desnatado tem menos. Com relação à gordura saturada, o leite integral, ele na verdade aí tem 5% de gordura saturada e o leite desnatado tem 0%. Se tratando de calorias, o leite integral vai ter mais, ou seja, uma energia muito alta. E no caso aqui, o desnatado tem menos. Então, sempre o desnatado, ele fica com menos. Exceto aqui na questão do cálcio. O desnatado tem mais cálcio do que o integral, tá? Mas é uma diferença bem pouca. Então, nesse grupo encontram-se carne de boi, de ave, de peixe, que já é relacionado a carne, ovos, vegetais ricos em proteínas. Então, nós temos toda essa lista aí, né? Carne de boi, ave, peixe, miúdo, ovos, leguminosas, que no caso aí já vem a ser o feijão, ervilha, soja, lentilha, grão de bico e amendoim. A gente também pode encontrar proteínas nas castanhas, né, nas nozes, e elas fornecem aí as proteínas além de lipídios. Querendo ou não, gente, as castanhas e nozes, elas têm um alto teor de lipídios, e esses lipídios eles não são tão maléficos assim, eles são lipídios naturais, são gorduras boas. Podemos encontrar também nas castanhas e nozes alguns minerais, principalmente o ferro, tá? E vitaminas também do complexo B. Isso é uma coisa que a gente discutiu lá em Química dos Alimentos, então não vou ficar o tempo todo falando a função da vitamina B, do mineral, porque vocês já sabem. Então, é sempre importante aí com relação às proteínas, você, na verdade, optar por carnes magras, tá? Para evitar justamente aquela questão do acúmulo de gordura em artérias. Dependendo se for uma artéria do coração, dependendo se for uma artéria da região do encéfalo ou de qualquer outra parte do corpo. Então, sempre optar pelas carnes magras, né? E grelhadas de preferência, como por exemplo frango. E optar aqui por esses exemplos de carne bovina e suína, né? Esses cortes aí, na verdade, eles estão na linha de corte de carnes magras.
Então, aqui a gente tem uma recomendação em relação à carne, seja ela de origem de frango de corte, ou seja de carne bovina, por exemplo, ou até mesmo de peixe. Então, o que acontece aqui, tá? Sempre que você, na verdade, for fazer o corte da carne e tiver muita gordura visível, tem que retirar, tá? Porque, querendo ou não, gente, a gordura é uma coisa gostosa, né? Quando a gente come ali no prato. Mas a gordura em si, ela não é uma coisa boa, tá? Não nesse exato momento enquanto ainda estamos jovens, mas essa gordura ela vai se acumulando conforme os anos vão passando, ou seja, conforme a nossa idade vai aumentando, essa gordura ela vai ficando acumulada no nosso corpo, ou seja, nas nossas artérias, como eu expliquei. E com relação ao frango, né? Aí de corte. O frango, por exemplo, você na verdade tem que remover a pele do frango. Por quê? Porque a pele também tem um grande acúmulo de gordura. A tradicional mistura de arroz com feijão também é uma boa opção. Mas é sempre bom adicionar aí, né, uma proteína, seja ela frango, carne ou peixe, e também optar aí por uma salada, seja essa salada, no caso, fresca ou cozida. O mesmo vale para a combinação de outros cereais, que no caso são as leguminosas. Dentre as leguminosas aí, a gente pode citar o feijão, a soja, ervilha, lentilha e grão de bico, entre outros. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a questão dos produtos que são ricos em gorduras e do açúcar. Apesar de que a gente já falou sobre ele, a gente fala muito sobre a sacarose, a gente fala muito sobre a glicose, mas a gente vai enfatizar também essa questão de equilibrar a gordura e os açúcares. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.